Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Os queridos irmãos, vamos pegar a palavra do Senhor que no nosso roteiro do mês mariano se encontra 1 Samuel capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ana pronunciou esta prece: Exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante. Porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dará a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta, levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-los sentar-se entre os nobres, e outorgar-lhes um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. Dirige os passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas, porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus troveja o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra, dará força ao rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o Cântico de Ana é um pano de fundo para o Cântico de Maria, o Magnífica. É desse Cântico de Ana que Maria tirou algumas citações do seu cântico. E se nós pudéssemos resumir os 2 cânticos num só versículo, nós lembraríamos de Lucas capítulo 14, versículo 11, onde o Senhor diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quero meditar com você hoje sobre a humildade de Nossa Mãe Santíssima. Assim como Eva, não pela desobediência, mas em primeiro lugar pela soberba, perdeu a graça, atraiu para o mundo o pecado, Maria se fez toda a humildade para vencer a soberba. Diz São Luís Maria de Montfort que a humildade é o maior atrativo da Virgem Maria. Meus irmãos, nós temos uma imensa necessidade de lutarmos contra a soberba. No mundo em que a todo instante nos diz para sermos e termos, nós precisamos olhar para Maria e ver que ela foi aquela que se colocou como escrava do Senhor. Então, para vencer a soberba de Eva, Maria, que é a nova Eva, ela se fez toda a humildade. A maior característica dela é a humildade. E o demônio treme diante da humildade dela. O demônio treme porque ele é só soberba. Maria é toda humildade.
que nós não tenhamos medo de nos tornarmos pequenos. Porque assim como disse o Senhor que o reino dos céus é dos pequenos, é daqueles que se fazem como criança. E nós percebemos tantas vezes a resistência de alguns católicos em se render à devoção ao rosário, né? Somente os grandes entenderam realmente a riqueza que é a oração do rosário. Para algumas pessoas são apenas palavras repetidas. Para algumas pessoas é a oração dos simples e daqueles que não sabem falar. Mas eu digo que o rosário é a oração dos fortes e dos grandes. Que, como nos disse Santa Teresinha, né, que a gente não tenha medo de se fazer pequeno, pois o que agrada a Deus, né, ela dizia, em minha pequena alma é que eu amo minha pequenez, que eu amo minha pobreza. Assim como Nossa Senhora, que foi escolhida, né, entre aqueles de Nazaré, que alguém diz, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, que nós possamos compreender que a humildade é a virtude que nós precisamos para chegar até o céu. Porque a soberba nos afasta da graça de Deus. A soberba nos impede de ver, né, a grandeza de Deus. Que nós não tenhamos medo de viver pequeno, porque como nos diz a palavra, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, aqueles que não são para confundir os que são. Maria é o maior exemplo dessa humildade, dessa entrega, desse esvaziamento de si, que caia por terra hoje toda a soberba do nosso coração. Caia por terra todo o nosso desejo em querer ser, em querer aparecer. No mundo das curtidas e das visualizações, que nós estejamos preocupados em crescer na humildade, assim como Nossa Senhora, como Nossa Mãe Santíssima foi. Eu desejo que nesse dia o Senhor venha nos dar essa graça, essa honra, e nos aproximarmos mais da Mãe do Senhor, olhar para ela e buscar crescer na humildade, na virtude da humildade. E o Senhor, Ele exalta aqueles que se humilham, aqueles que são pequenos. Que nós possamos nos conformar, nos formar no modelo de Maria, que é a humildade, que vence toda soberba, que vence toda pretensão. Então, tenhamos coragem de viver pequeno, para que um dia nos tornemos grandes. Que pela força do Espírito Santo, Ele que vem em socorro às nossas fraquezas, às nossas necessidades, desperta em nosso coração hoje o desejo de viver pequeno, para um dia estarmos no reino dos grandes. Amém?